Pronto, gravando. Aí, aqui, compartilhar a tela inteira. Dá para ver aí, gente? Falam para mim. Agora aparece, né? Tá bom. Bom, então a gente viu ali primeiramente ali e tal, ali dia 31, primeira aula, aqui um pouquinho da evolução. Oh, caramba, esqueci de colocar esse tópico, depois eu vou colocar, tá? Da concorrência, mas é bem curtinho. Um pouquinho de antecedentes aqui da economia industrial, para a gente ver que por mais que a disciplina é nova, né, com uma subdisciplina do campo da microeconomia, mas já tem alguns vestígios lá antigamente, né, onde a gente fala um pouquinho, onde percebe-se, né, um pouco do comportamento da empresa, que não é necessariamente aquela coisa homogênea, né, como a microeconomia clássica ensina, né, da chamada concorrência perfeita, né, o mercado perfeito. Na prática não é bem assim, tá? Então o que a gente vê hoje aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho de firma. A firma, ela é basicamente a empresa, né? Na economia a gente vê muito essa palavra firma. Lá na administração de empresas, aliás, no curso de administração eles veem mais o nome empresa. Na prática, basicamente a mesma coisa. Tanto é que a economia atualmente tem adotando bastante o nome empresa, né? A gente vai ver um pouquinho da definição também de indústria e do mercado, tá? Isso tudo baseado no livro de Economia Industrial, esse livro do David Cuffer, tá? Então, tudo isso está aqui, ó, nesse capítulo aqui, ó, no capítulo 2, empresa, indústria e mercados, tá certo? Vocês estão vendo, gente? Então tá. A empresa, como todos vocês sabem, empresa e firma, enfim, é a mesma coisa, é a chamada unidade fabril, é a unidade de produção. Ela pode ser uma unidade de produção, ou seja, ela está produzindo, ela está fabricando um produto, alguma coisa para vender, ou que não seja necessariamente um produto, pode ser também, por exemplo, um serviço, né? Imagine uma empresa de prestação de serviço, né? Tem algumas empresas aí com o nome de doutor não sei da quanta, resolve isso, resolve aquilo, e você vê que a empresa está oferecendo serviço de jardinagem, de babá, de pintor, de eletricista, de encanador, de pedreiro, de eletricista, de tudo quanto é coisa. Não sei se vocês já viram isso aí, tá? Ah, é uma empresa? Sim. Ah, mas por que é considerada uma empresa? Uma firma é uma empresa porque ela está empregando recursos e ela está alocando recursos para resolver algum problema social. Ah, professor, mas que tipo de recurso que ela está alocando? Só para citar um exemplo. Se você chama, por exemplo, digamos que uma empresa dessa que eu citei o exemplo, ela tenha também o serviço de lavagem doméstica, né? Lá, essas lavagens a seco de sofá, por exemplo, e você chama uma empresa dessa para vir realizar um serviço de lavagem do sofá na sua casa, tá? Ali de cara você já está empregando pelo menos um recurso, que é o recurso chamado mão de obra, tá? Mais tecnicamente a gente chama de trabalho. Então, se você está empregando, a empresa está empregando, empregar significa alocar, significa dar destino naquela mão de obra. Eu não digo nem empregado, mas o prestador de serviço, porque a empresa, ela não, se ela abarca todo esse portfólio de serviços, ela não vai ter empregados para tudo isso. Geralmente eles trabalham de forma parceria. Então ela vai ligar para um prestador de serviço daquela natureza que fala, olha, eu arrumei um serviço aí de uma lavagem de um sofá. Você pode ir lá? Vamos marcar um horário, um dia com o cliente? Ah, beleza, posso. Então, naquele momento a empresa, você manteve relação com a empresa, você solicitou esse serviço de lavagem do sofá e ela contactou então aquela pessoa que é parceira dela, aquele prestador de serviço que tem todo o equipamento, que tem ali, digamos, os produtos para lavar o sofá, e a pessoa então ela vai, se desloca
até a sua casa e realiza esse trabalho. Ora, a empresa que você solicitou através de você, ela vai alocar a mão de obra daquela pessoa que é parceira dela, tá? E ao mesmo tempo que ela aloca a mão de obra, os produtos também vão ser alocados, tá? Aqueles produtos químicos, sabões e alguma coisa, né? Sabão, outros produtos utilizados na limpeza daquele sofá, eles também vão ser empregados nesse serviço dessa lavagem, tá? Então essa empresa, ela não vendeu necessariamente um produto para você, mas ela vendeu um serviço de lavagem, tá? E na realização da venda desse serviço, ela acabou alocando um produto chamado mão de obra, tá? Novamente, tecnicamente a gente chama de trabalho, e ela acabou alocando, dando destino em outros produtos, digamos assim, chamados insumos, né? Também necessários para realizar esse serviço de lavagem do sofá, tá? Então ficou claro que, gente, a empresa, também chamado de firma, ela é uma unidade fabril, que fabrica alguma coisa, ela é uma unidade de produção, tá? Ela vai fabricar, então, ou ela vai produzir um serviço para vender, ou ela vai produzir um produto para vender, como, por exemplo, esse celular, como, por exemplo, esse livro. E qual que é a ideia da empresa, ou também chamado objetivo da empresa? Está aqui, ó, que é o item 2.2, natureza e objetivos da empresa. Gente, toda e qualquer empresa só existe porque ela visa lucro, ou seja, ela quer ganhar dinheiro. Quanto que custou aquele serviço de lavagem? Poxa, ele te cobrou, eu não tenho nem ideia, mas vamos colocar um valor simbólico aqui, 300 reais, certo? É claro que desses 300 reais, ele vai ter que, o camarada que veio, a pessoa, o profissional que foi até a sua casa para realizar essa lavagem desse sofá, ele vai ter que dar uma comissão. Uma parte desse valor vai ser da empresa que você contactou, né? Que ela foi a ponte. Ela foi a empresa intermediária entre você e o profissional que realizou o serviço que você precisava. Então, digamos que desses 200 que ele cobrou, 100 ele vai dar para aquela empresa. Pronto, é assim que funciona. Então, a empresa, ela vendeu por 300. Aliás, ela comprou por 200 e ela vendeu por 300. O preço final que você pagou foi 300. Tá? Só que como ela pagou 200 de mão de obra lá para o senhor, para o profissional que foi realizar esse serviço de lavagem, a diferença, né, os 300 menos o 200, é o lucro da empresa. Tá? Então toda empresa ela só existe para isso. Ela sempre vai ter alguma coisa para vender. Ou ela tem um serviço para vender, que é um serviço que ela está produzindo. Nesse caso, essa empresa produziu esse serviço de lavagem. Ou ela vai ter um produto para vender, ou ela vai ter os dois. Vamos citar um exemplo de empresa que vai ter os dois produtos. Uma loja de piscina, gente. Tá? Uma loja de piscina. A pessoa ali, o proprietário da loja, ele vai ter a piscina para vender, ele vai ter o serviço de manutenção da piscina para vender. Olha só, ele tem o produto e tem o serviço. Ele vai ter aqueles produtos de limpeza para a piscina, como por exemplo o cloro e outros produtos, não é assim de meu conhecimento, mas eu sei que tem, né? Aquele rodinho, aquelas coisas lá, os filtros para limpeza da água. Então é muito comum a gente se deparar com esse tipo de situação. Uma empresa ela vai ter só um produto para vender, ou ela vai ter só um serviço para vender. Tá? Que empresa que só não vende serviço, vende só produto? Ué, uma loja. Uma loja não vende serviço, normalmente ela vende um produto. Exemplo, um supermercado. Tá? Raramente você vai ver algum supermercado que vende um serviço. Ele vende um produto. Ele vende um produto físico que você compra para consumir. Pronto. Mas tem empresas que vendem os dois, vendem o serviço e vendem o produto. Ficou claro, então, gente, essa definição de firma, empresa, que é basicamente a mesma coisa? Ficou, né? Tranquilo. É a unidade fabril, certo? Ela produz, ela fabrica alguma coisa, que pode ser ou na forma de produto ou na forma de serviço, ou até mesmo os dois, e ela existe porque ela visa lucro. O objetivo de toda e qualquer empresa é ter lucro, tá? Depois vocês deem uma lida, deixa eu só tirar isso aqui.
nesse capítulo 2, mas a ideia é essa, é produzir o quê? Produzir lucro, tá? Aqui fala um pouquinho, né? Um pouquinho da história antes da escola neoclássica, como que funcionava esse processo de acumulação de capital, porque afinal de contas, toda empresa, se ela visa lucro, ela vai acumular capital. É muito comum hoje que a sociedade cresceu muito, a população cresceu muito, os mercados estão cada vez mais interligados. Quando eu falo em mercados interligados, eu quero dizer assim, a inter-relação existente entre o mercado local e o mercado regional. Ah, o que é isso, professor? Imagina que o mercado local é aquela empresa que começou pequenininha e ela produz e fornece os seus serviços ou seus produtos aqui mesmo, dentro da cidade. Depois ela vai crescendo e aí ela compra caminhões ou terceiriza serviço de uma transportadora e ela começa a realizar negócios com as cidades vizinhas, se é que vocês estão me entendendo. Ainda dentro do estado ou dentro dessa região do estado, por exemplo, aqui estamos na região norte do estado de Mato Grosso, mas que ela começa a realizar negócios não somente internamente, localmente aqui na cidade, mas que ela começa a realizar negócios aqui na região das cidades vizinhas. Então ela já está expandindo o seu negócio, ou seja, ela está fazendo o quê? Ela está acumulando capital. Ela está pegando, puxa, ela teve o lucro, aquele lucro serviu para pagar o custo de oportunidade, que é basicamente o salário do proprietário da empresa, ele remunerou todos os fatores de produção, ainda sobrou um dinheiro que ele está reinvestindo no negócio dele e fazendo o negócio dele crescer. Tá? Isso é acumulação de capital. E aí a empresa vai crescendo, quando você vê ela já está atendendo basicamente todo o estado, aí depois além de atender o estado ela começa a ter relações comerciais com outros estados. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, com frigoríficos e com laticínios. Hoje vocês, por exemplo, existem algumas marcas aí, por exemplo, Seara atende o país todo. A marca Seara, quem é que não conhece? Todo mundo conhece, né? Vamos pegar aí, de repente, aí uma marca de leite aí, por exemplo, Piracanjuba, né? Se eu não me engano é de Minas Gerais, mas atende basicamente o país todo, né? Uma empresa que já acumulou tanto capital, já cresceu tanto e continua crescendo, que ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que pegar esse capital excedente acumulado ao longo do tempo e ela vai ter que utilizar para reinvestir no seu processo produtivo de forma que ela continue se expandindo, tá? E continue crescendo. A ideia é essa, né? Então toda empresa visa lucro e ela acumula capital e ela vai crescendo ao longo do tempo, tá certo? Aqui quando fala aqui dessa transformação nas leis dos rendimentos, e a gente vai ver isso com mais detalhes em aulas posteriores, quando a gente vai trabalhar alguns exemplos em planilha, inclusive. Inclusive o capítulo 3 deste livro trata exatamente dessa questão de rendimentos marginais, rendimentos decrescentes ao longo do processo produtivo. Significa que à medida que uma empresa ela vai expandindo a sua produção, é natural que o custo de produção da enésima unidade ele seja, digamos assim, imediatamente inferior, ou seja, menor, que em relação à unidade anteriormente produzida. Ou seja, a empresa ela começa a ter ganhos de escala, se é que vocês estão me entendendo. Ah, professor, o que é isso? Imagina que para produzir uma unidade de alguma coisa, você tenha que ligar algumas lâmpadas e algumas máquinas. Imagina que você tenha lá uma certa capacidade de produção de 1000 unidades hora. Mas que para você produzir uma unidade ou produzir 1000 unidades, você vai ter o mesmo consumo em termos de energia elétrica com aquela determinada máquina. Então significa que, à medida que você vai produzindo mais unidades, você vai pegando o custo de cada uma daquela quantidade de unidades. Aliás, você vai pegar o custo da despesa que aquela máquina tá gerando para você com energia elétrica e você vai dividir aquele custo ao longo de todas as quantidades, as unidades produzidas. Então, se você tem um custo lá, digamos, de, sei lá, R$10 de energia,
Aquela energia ela gasta, digamos, R$10 de energia se ela ficar ligada por um período de 1 hora, certo? Qual que é a capacidade de produção dela? Olha, ela produz até 1000 unidades durante 1 hora. Então, se você produzir só... Deixa eu tirar a tela aqui para mim olhar para vocês. Se você conseguir produzir apenas uma unidade, qual vai ser o custo daquela unidade produzida apenas com energia elétrica? Falem para mim. A máquina ela consome R$10 de energia por hora. R$1 quilowatt a tarifa elétrica, a máquina ela tem um consumo de 10 kWh. Portanto, ela gasta R$10, consome R$10 de energia elétrica se ela ficar ligada por um período de 1 hora. Aí você conseguiu produzir uma unidade apenas. Qual foi o custo daquela unidade produzida só com o insumo energia elétrica? Falem para mim. Vai ser R$10, né? R$10. E se você produz 2 unidades, qual vai ser o custo com energia elétrica de cada uma das unidades? O custo marginal vai ser 5. Opa, tá caindo a ficha de vocês, exatamente. Ah, mas como que é feita essa conta? É simples. Você pega a quantidade produzida e divide pelo custo da máquina. E se você produzir 4 unidades, Marco? 2,5. Opa, e se você produzir 10? R$1. E se você produz 100 unidades? É 0,1, né? 10 centavos. E se você produz 1000 unidades? Aí é 1 centavo. 1 centavo. Vocês estão vendo a diferença, gente? Tá? Isso muito se aplica, por exemplo, para frete, gente. Imagina, para você pegar um caminhão e deslocar ele de um canto para o outro, independente se o caminhão estiver vazio ou carregado, o consumo dele vai ser algo assim próximo. É claro que o caminhão carregado ele vai gastar um pouquinho mais. Mas se você pega e carrega o caminhão, o custo unitário ele vai ser muito diminuto, vai ser muito reduzido. Agora imagine um caminhão que carrega só um pouquinho de produto. Não vai compensar o frete. Então a ideia é essa. À medida que a empresa vai crescendo, inclusive ela começa a fazer uma compra, a programar o seu estoque aí de forma muito ampla. Ela tem condição de fazer uma compra bem grande e aí ela ganha na quantidade. Se é que vocês já ouviram essa expressão bem vulgar, mas ela é bem conhecida, né? Você ganhou na quantidade. Ou seja, você comprou muito. É normal que a pessoa que está te vendendo, a empresa que está te vendendo aquela mercadoria, ela te dê um desconto. Por quê? Porque ela sabe que, puxa, a margem de lucro dela está sendo um pouquinho menor, só que ela está ganhando no giro, porque a velocidade com que o dinheiro entra no caixa da empresa ela é muito maior. Tá? Então a gente tem que olhar para essa relação também. Tá? A velocidade com que o dinheiro entra no caixa, né? Que ocorre o faturamento da empresa, isso também influencia muito. É muito importante isso aí. Oi. A ideia é essa. Exatamente. Você compra uma quantidade bem grande, você vai pegar aquilo e dividir pelo frete. Quando você vê, cada unidade comprada ela está tendo um custo relativamente inferior, relativamente menor. E é assim que funciona, gente. Tá certo? Então vamos voltar aqui, vamos dar sequência. Então a gente já viu essa ideia de firma, que é a mesma coisa que empresa. Né? A gente já... o que faz uma empresa? Puxa, ela produz alguma coisa para vender. Tá? Ou ela não necessariamente produz, ela simplesmente pega e vende. Né? Por exemplo, vamos colocar ali um mercadinho de bairro, né? Que não produz nada, ele só pega e vende. Ah, mas ele está vendendo uns bolinhos ali, uns sonhos, umas pizzas congeladas, mas ele não fabricou nada. Ele simplesmente comprou de alguém, colocou no freezer ali e está ali. Está ali no balcão ali exposto para os clientes verem e comprarem. Tá? Uma situação aí de uma empresa, de um negócio que não produz nada. Ele apenas... Aliás, não é muito legal falar assim que não produz nada, porque assim, por mais que ele não fabricou, tá? Não colocou a mão, o que é fabricar? É você pegar alguns insumos e você dar uma mexida, gastar um pouco de algum tipo de energia, que seja energia térmica, que seja energia elétrica, que seja energia
de labor, de trabalho humano, e você conseguir trazer um resultado final, você transformar aquele produto, certo? Mas só alguns consideram que só o fato de você pegar, você comprou uma mercadoria de alguém e você colocou lá, você vai estar produzindo alguma coisa. O que você está produzindo? Você está produzindo uma alocação de recurso. Você está produzindo, você está promovendo a venda daquele produto. Pode-se olhar por essa forma também, tá certo? Mas de um modo geral a gente aceita que a empresa ou a firma é aquela unidade fabril, aquela unidade de produção que ela está realizando a venda de alguma coisa. E qual que é a finalidade dela? É obter lucro. Essa coisa que ela está vendendo pode ser um serviço ou pode se dar na forma de um produto também, ou os dois ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Então, pelo menos o conceito de empresa ficou claro, tá? Depois vocês leiam esses itens aqui, porque alguns desses autores aqui, eles têm uma visão um pouco diferente, tá? Por exemplo, aqui, esse Ronald Coase, ele assume que a empresa ela é vista como um arranjo institucional, ou seja, ela é uma instituição e que vai substituir a contratação renovada de fatores. Caramba, o que é esse negócio? O que ele está querendo dizer para a gente com esse negócio de contratação renovada? Contratar significa que você está alocando. Alocar significa dar destino. Tá? Mas eu estou alocando, eu estou dando destino em quê? Em recursos produtivos. A gente também chama isso de insumos, né? De fatores, ou seja, todos aqueles itens que são necessários ao processo produtivo. Tá? A fabricação, a produção de bens e serviços para a venda. Tá? A venda onde? No mercado, por uma outra forma de contratação, representada por um vínculo duradouro entre fatores de produção. Tá? Então aqui a gente tem uma definição, tá? Aqui fala de algumas formas alocativas de recursos, fala uma pelo mercado, né? Aí vem aquela ideia de Adam Smith que o mercado ele se equilibra por si só, fala flexível, fala elástica. Responde. Isso aqui é interessante, gente, que aqui já entra um pouquinho de economia industrial, aqui, respondendo a mudanças nas condições. Quando fala assim, respondendo a mudanças nas condições, a gente começa a quebrar um pouquinho daquele tabu da concorrência perfeita, que assume que os produtos são homogêneos, gente. Na prática, isso aí, se eu não me engano, já foi falado na aula passada, que os produtos eles não são homogêneos, tá? Se os produtos fossem realmente homogêneos, eles teriam exatamente o mesmo grau de preferência e portanto, a demanda ela seria... eu não vou nem falar igual, porque na prática o igual ele é variável, ele é relativo, mas teria uma demanda muito próxima entre mercados. Em mercados locais, mercados regionais, ou seja, estabelecimentos diferentes, a demanda ela seria próxima. Por quê? Porque o grau de preferência do consumidor seria muito próximo e que, portanto, os preços desses produtos, os preços finais, também seriam próximos. Mas hoje que na prática a gente vê é que quando você resolve ir, por exemplo, a um estabelecimento comercial e comprar um determinado produto, já está masterizado na sua mente uma determinada marca. Por mais que lá na gôndola tenha 5, 6 marcas diferentes daquele determinado produto, mas existe uma preferência por uma determinada marca, ainda que ela, financeiramente falando, custe mais, mas você vai lá e você quer exatamente aquela marca. Gente, isso funciona. E aí que a gente começa a enxergar que quando a gente vai plotar uma equação de demanda, e a gente vê que a quantidade demandada por um determinado bem depende primeiramente do preço desse bem, do preço dos bens substitutos, da renda do consumidor, e aí a gente coloca aquela variável C ou G chamada de gosto ou preferência do consumidor, a gente vê que essa variável, que por mais que ela não tenha um caráter quantitativo, mas sim qualitativo, ela vai exercer um peso final na demanda geral, na demanda de mercado, tá? E aí onde entra a economia industrial criticando alguns pressupostos, algumas suposições
lá no mercado, existentes lá naquele mercado chamado de concorrência perfeita, né? Que até a colega em uma aula passada falou, a concorrência perfeita ela seria um hortifruti. Legal, né? Porque o hortifruti ele vai vender, por exemplo, alface e pimentão, né? Aí o hortifruti do vizinho também vai vender alface e pimentão. E o outro hortifruti do outro bairro também, mas qual que é a marca de um, a marca de outro? Olha, pouco importa quem produziu. A gente vê que quando a gente vai comer a mesma coisa, não tem quase diferença. É diferente de você pegar um shampoo, é diferente de você pegar um sabonete, é diferente de você pegar um perfume, tá? Onde você vê que existe muita variação em termos de consistência, de qualidade. Se for um item alimentício, você vê que existe diferença no sabor, tá? Por exemplo, quem de vocês gosta de comer algum tipo de produto embutido? Por exemplo, linguiça calabresa, presunto. Oi? Adriane, come? Marco. Tá todo mundo aí na sala, gente? Aqui, Lady? Acho que eu como de tudo. Dificilmente tem um produto que eu falo assim, nossa, eu não gosto. Tá, mas falem pra mim, vocês já perceberam diferença de consistência? Ou estamos falando aqui agora de produto alimentício. Vocês já perceberam a diferença de consistência, coloração, sabor do mesmo produto, só que de marca de... Por exemplo, aqui, estou falando de linguiça calabresa. Perceberam diferença? Eu estou dando exemplo. Umas tem mais apimentada, outras é menos. É. A mortandela mesmo da Sadia, ela é ruim no sabor. As outras é melhor. Marcas de iogurte. Tem diferença ou não? Quem é que gosta de iogurte aí? Tem diferença, tem uns que é mais, como eu falo, mais cremoso e tem uns que parece ser mais líquido. Tá, e aí você está falando do mesmo iogurte, né? Por exemplo, o iogurte de morango, o iogurte de coco. Só que ele tem diferença de sabor e consistência. De marca para marca, não tem? Tem, bastante. Então, e você já percebeu que tem gente que vai lá, quanto que custa esse? Não, esse custa R$2, e quanto custa o outro? O outro custa 4, pois me dá o de 4 aí. Já perceberam? Mas é o dobro do valor, não interessa, o de 2 eu não quero. Eu quero aquele que custa R$4. Eu nem sei quanto custa, só estou citando um exemplo. Existe, gente, as situações aí. Certo? Então, é aí que entra a economia industrial, observando essas situações e fazendo estudo em cima delas. Como, por exemplo, tem um capítulo que a gente vai trabalhar lá na frente chamado de diferenciação de produtos, tá certo? Então, isso mostra que os produtos eles não são necessariamente iguais, não, tá? Depois vocês deem uma lida aqui nessas outras visões de empresa, tá? Por exemplo, tem aqui esse economista, um clássico chamado Alfred Marshall, ele também dá uma definição de empresa lá no livro dele, Princípios de Economia, tá? Depois tem mais outras visões de empresa como instituição, tá? Gerencialistas e Penrose. Aí depois vamos descer lá, onde ele dá a definição de mercado. Tá. Aqui, ó. O 2.4 ele vai definir o que é indústria e o que é mercado, gente. Primeiro falem para mim o que vocês entendem por indústria. Que produz alguma coisa do zero em larga escala. Adriane, atualmente é meio complicado em falar assim, produz exatamente do zero. Você imagina, Adriane, é que você é nova, mas quando eu era criança, aqui em Sinop tinha muita chamada serraria. Não sei se você já viu. Aqui na cidade que eu moro também tinha bastante. Também tinha. Deixou bastante. Tá, então olha só. O que uma serraria produz, Adriane? Tá bom, transforma em tábua. Mas você acredita que essa empresa, essa unidade fabril, a serraria, ela produz, eu estou utilizando as suas palavras, do zero, a partir do zero? Não, porque ela não fabrica madeira em si.
É. produto. Não, mas então, peraí, eu vou levar você a refletir. Para ela produzir, ela fabrica tábua, né? Porque fabricar implica você pegar alguma coisa e transformar em uma outra coisa. Ela está pegando a tora e transformando em tábuas. Então ela está fabricando as tábuas sim. Mas quando você fala, Adriane, que ela fabrica do zero, implica que ela fabrica tudo que ela precisa para produzir a tora. Tá certo? Agora faz sentido, então tá errado. Aí ela precisa de serra-fita, ela precisa de serra circular. Ela fabrica essas serras? Não, ela pega de outro. Ela compra, né? Vocês estão entendendo, gente? Faz sentido, professor. Economia, comércio, mercado, ele é um processo de inter-relação, um processo em cadeia. Ela comprou essa serra-fita de uma loja. A loja não fabricou, ela só pegou, comprou da empresa, da fábrica, dessa ferramenta e revendeu para você que é dono da serraria, tá? A fábrica, né, que fabricou essa serra-fita, por exemplo, ela comprou o aço de alguém. Por exemplo, lá da Vale do Rio Vale do Rio Doce extraiu, vendeu para o. Nossa, é toda uma cadeia, vocês não têm ideia, gente. O negócio é muito complexo. Oi. Indústria de carro também é assim, né? Totalmente. É extremamente complexo. Um produto, uma peça e vende pro outro. E tudo terceirizado. Ela compra um plástico de uma empresa. Aliás, ela compra. Você falou indústria de carro. Ah, ela fabrica o painel desse carro? Aí não. Ela compra já pronto. Vai ter uma empresa que vai fabricar aquele painel naquele modelo, certo? Com aqueles emblemas, aqueles escritos ali. Ah, e a carcaça dela? Ela comprou o aço de alguém e o motor ela fabricou? Não, o motor ela já comprou pronto. Tem uma empresa que fabrica um motor, o mesmo motor para 5, 6, 7, 8 tipos de marca de carro. O quê? É. Só coloca a tampa em cima do motor com a marca do veículo. Só. Professor, isso é verdade. Esses dias eu vi na internet, tipo, tem um carro que, tipo, a maioria deles, eu acho, tipo, tem várias montadoras, cada um fabrica uma peça, daí ele leva a marca de uma delas só. Mas Exatamente. ela precisou de todas as outras pra fazer. Tá aí a importância de vocês estudarem Adam Smith, quando ele fala na especialização da produção, especialização das atividades produtivas. Faz uma coisa só. Por quê? Reduzir custo de produção e fazer bem feito com excelência. Tá certo? Agora você entendeu esse lance de produzir do zero? Entendi, professor, não funciona. O que seria o produzir do zero? Você imagina uma artesã. Ela vai lá na beira do rio, ela pega aquela argila, aquele barro, tá? E ela faz um vaso. Esses vasos aí que você usa para adorno, para colocar flores dentro, enfeitar a sala, enfim. Isso, cerâmica, exatamente. Ela fabrica esse vaso de cerâmica, né, que é feito de barro, e ela dá um jeito dela mesma pintar, colorir com tintas naturais que ela pega lá do mato. Um trabalho muito rudimentar, semelhante ao que o índio faz. Isso aí seria assim, produzir do zero, né? Agora, fora isso, na maioria dos casos, em quase toda a sua totalidade, não. O padeiro ele fabrica o pão, mas para isso ele tem que comprar a farinha, ele tem que comprar o fermento e ele tem que comprar a gordura, tá? Então só por aí, mas e a farinha? A farinha ele comprou da loja. A loja comprou da onde, né? A loja comprou da revendedora daqui do Brasil, que é importadora. Da onde? Da Argentina, que a farinha é produzida na Argentina. Beleza. A pessoa, a loja lá da Argentina que exportou para cá, ela comprou do fazendeiro, ela comprou do moinho. O moinho, por sua vez, ele comprou o grão do fazendeiro. Mas o fazendeiro teve que comprar trator, teve que comprar adubo. Vocês estão entendendo, gente? Da complexidade? Isso falando só da farinha. Imagina do fermento. A complexidade que está por trás do fermento. Tá? Imagina
o óleo, né, utilizado, que vai gordura também. Então, gente, é muito complexo, muito, muito, muito complexo mesmo. E qual é, professor, como é que chama o produto que, tipo assim, que o fazendeiro produz, ele vende por um preço, ele industrializado vale mais. Tipo, Mas claro, é o você lucro. quer. É o lucro. Tem que ter lucro. Tem que ter lucro. Você não vai comprar mercadoria por insumos por 5, colocar a sua mão de obra e vender por 5. Não. O que vai remunerar a sua mão de obra vai ser diferença entre o que você pagou e o que você vendeu. É assim que funciona. Sempre tem que agregar valor. Sempre. Tá certo? Senão as pessoas não ganham dinheiro. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Tá? Então vamos lá. A indústria, falando em indústria aqui, é muito comum vocês passarem na frente de um determinado estabelecimento e lá está escrito assim: indústria e comércio. Quem é que já viu? Por exemplo, indústria e comércio de madeiras beneficiadas limitada. Oi, pode falar, Deise. Quando eu trabalhei em empresas, muitas vezes indústrias e comércio. Porque quando ela fabrica e vende. Tá, você pode citar o exemplo? Eu imagino que seja indústria de compensado, por exemplo. Madeira compensada. Eu trabalhei em fábrica de telha de concreto. Então, era indústria e comércio. Eles faziam a telha e também vendiam tanto atacado quanto isso. as telhas. Aqui em Sinop tem. Aqui em Sinop a gente tem uma empresa de tinta daqui. Não vou falar o nome não, mas tem. Eu já fui lá comprar. Então ela vende para as lojas e se você quiser comprar, ela vende também. Tá? Indústria e comércio de tintas. Por que indústria? Porque ela está fabricando a indústria. Tá? E por que comércio? Porque ela vende. Tá? Tem uma outra aqui, que inclusive, uma outra empresa, que inclusive é de uma professora da Unemate. É uma indústria química aqui de Sinop. Então ela produz produtos de limpeza e além dela produzir, dela fabricar esses produtos, ela também vende no atacado e no varejo. Tá? Por isso que indústria e comércio, porque quando só é indústria, você como consumidor final, você não tem acesso a essa empresa. Tá? Ela vai pegar, ela vai vender, por exemplo, assim, você não consegue ir lá na Fiat comprar um carro direto deles. Você não vai conseguir. Você vai comprar o carro da onde? Da revendedora. Então, a revendedora ela vai encomendar o carro. Você tem que ir lá na revendedora e falar: eu quero um carro, quero comprar uma Fiat Toro, tá aqui. Quanto que é? Não, é só 150 mil reais. Ah, toma o dinheiro aqui, pronto. Programa aí para mim, para quando? Ah, senhora, o carro vai estar disponível daqui a 90 dias. Beleza. O que aconteceu agora na pandemia, né? Então tá, daqui a 90 dias ela te entrega o carro, mas você não consegue comprar diretamente da fábrica, não funciona assim. Porque se fosse assim não ia ter revendedora, estão entendendo? Por quê? Porque a fábrica ia vender mais barato para você, não funciona dessa forma. Mas tem algumas empresas que trabalham nessa modalidade, indústria e comércio, ou seja, ela vende para o consumidor final, você tem acesso. Tá? Só que assim, falando assim no nome indústria, é errado a gente chamar de indústria uma unidade fabril? Não, porque de certa forma ela está fabricando, ela está produzindo, ela está industrializando. Tá? Ela está pegando alguns insumos produtivos e transformando em produtos finais. Essa é a ideia de industrializar. Tá? Você vai beneficiar o produto, você vai trazer alguma transformação àqueles insumos que você combina e você traz um resultado final para eles. Tá? Então, é errado chamar essa empresa aí de indústria? Não é errado. Porém, a gente tem uma outra definição de indústria, quando a indústria ela é vista como sendo o conjunto de empresas que produzem aquele determinado produto. Então, por exemplo, é muito comum vocês ouvirem falar a expressão indústria automobilística. A indústria automobilística ela é composta por todas as unidades fabris, ou seja, por todas as empresas, ou seja, mais tecnicamente falando, por todas as fábricas de automóveis no país. Tá?
Isso engloba marcas diferentes, tá? Então você pode colocar aí as marcas aí que você conhece de carros que são fabricados no Brasil, como por exemplo a Chevrolet, a Fiat, Volkswagen, só para citar algumas, tá? Então quando você junta todas elas, aí você está se referindo à indústria automobilística, tá? Então temos essa definição de indústria, quando você agrega, né? Junta todas as empresas que produzem aquele determinado bem, aquele determinado produto, né? Ah, professor, quer dizer que é errado quando eu passo na frente ali de uma fábrica de móveis planejados e eu vejo escrito assim, indústria de móveis planejados. Ele está industrializando, ele está fabricando, tá? Só a gente tem que separar da seguinte forma, tá? A gente tem que entender que a unidade fabril ela pode ser considerada uma indústria, sim, ela está fabricando, ela está produzindo, tá? Mas que também tem essa outra definição que ela é bastante aceita também, que a indústria ela vem a ser composta pelo conjunto de todas as empresas que fabricam aquele bem comum, por exemplo, o carro. Vai mudar de marca para marca? Mude bastante, mas tecnicamente falando é o mesmo produto. É um carro, é um automóvel. Tá certo, gente? Essa é a definição de indústria, tá? Mas leia o capítulo depois aqui. E o mercado, gente? O mercado, já foi falado em aula passada, mas ele é um ambiente de encontro entre o comprador e o vendedor. Oferta e demanda, é ali que ocorre o cruzamento entre oferta e demanda, tá? Um interessado em vender e outro interessado em comprar aquele produto. Esse mercado ele pode ser tanto físico como virtual atualmente, tá certo? E aqui fala também, ó, de uma forma bem técnica, que o mercado ele vai corresponder ao que? A demanda por um grupo de substitutos próximos em si. Tá? Para uma empresa diversificada, no entanto, a ideia de mercado envolve também outros espaços correspondenciais em que pode atuar. Então a gente pode falar da mesma forma que a gente falou em mercado, em indústria automobilística, a gente fala em mercado automobilístico. E aí você tem todo um conjunto formado pela junção de cada uma das empresas de marcas diferentes que produzem aquele bem ali à disposição aí do mercado consumidor. E aí na prática você vai ver que os modelos eles são diferentes, certo? Os carros eles não são necessariamente iguais, tem muita diferença entre um e entre o outro, por mais que qual que é a finalidade? Você abastecer ele e o carro ele vai levar você daqui para ali, todos têm volante, roda, banco, tem ar-condicionado, mas eles são diferentes, não adianta. Não é à toa que você vê às vezes, diferença assim, gritante de valor final para o consumidor, de marca para marca. Professor, mas eu estou falando de um carro popular, eu não estou querendo comparar um popular com um de luxo. Mas tem muita diferença, tá? Vai comprar um Fiat Mobi, vai comprar um HB20 para você ver se não tem uma diferença boa de preço. Vai. Claro que tem. Ficou claro? Fui claro, gente? Ficou. Tá? Eu vou pedir para vocês lerem, tá? Eu vou deixar como atividade a leitura do capítulo 2, certo? Vou voltar lá para vocês verem novamente, que tem essas definições aqui, ó, capítulo 2, a partir da página 35, empresa, indústria e mercados, tá? Ele vai da 35 até... Deixa eu ver aqui, não é muita coisa, não. É bem teórico, tá? Tem um diagramazinho aqui, depois para vocês darem uma olhada aqui. Cadeia 1, cadeia 2, cadeia 3, tá? Essa ideia de cadeia de produção, ó, noção de cadeia industrial como espaço de concorrência, tá? Entra aquilo que eu falei para vocês, tá? Que o mercado, se bem que aqui está bem resumido, tá? Mas o mercado em si ele é complexo. Quando a gente fala da noção de mercado como sistema de trocas, ele é complexo. O que faz de cara a gente descartar essa possibilidade ou hipótese que a Adriene mencionou aí, do tal do produzir a partir do zero, né? Hoje fica complicado em falar isso, né? Porque eu produzir a partir do zero, Adriene, seria assim um sistema de produção, digamos assim, rudimentar, né? E o sistema de produção rudimentar, ele basicamente contraria
ele é um contrassenso ao capitalismo moderno, porque o capitalismo moderno ele é uma divisão de função que faz com que todos os participantes da cadeia produtiva, de certa forma, consigam agregar valor ou no seu trabalho, no produto que está produzindo ali, revendendo, e a ideia é ter lucro, né? A máxima final da economia, né, das empresas é essa. Toda unidade fabril, toda empresa existe porque ela quer ter lucro, quer ganhar dinheiro, não tem outra coisa que explique. Tá? Como o professor Paulo Corbis falava para mim, né, há 20 anos atrás, quando fui aluno dele, né, não sei se vocês já tiveram aula com ele ou se ele deu esse exemplo, eu acredito que não, né? Há quase 20 anos atrás, quando eu fui aluno dele, ele falava, professor, ele perguntava para os alunos, por que o padeiro acorda cedo, né? E aí teve aluno, o padeiro acorda cedo porque ele gosta de trabalhar com pão, né? Aí ele jogava um verde pouco ele madurar, mas será que ele acorda cedo para trabalhar porque ele é bonzinho? O padeiro é bonzinho, ele gosta da gente, né? Ele sabe que a gente tem que dormir, tá cansado, então a gente não vai ter tempo de fazer pão. Por isso que ele faz pão pra gente. Negativo, ele quer ganhar dinheiro. O que motiva ele a acordar cedo para trabalhar é a possibilidade dele saber que existe uma chance dele oferir lucro, dele ganhar dinheiro, tá? É o que anima toda pessoa a empreender no Brasil. No Brasil, qualquer país que seja, né, que tenha um mercado como fonte de lucro, né? A pessoa vai lá, eu sou empreendedor, hoje eu deixei de trabalhar para no caso outras pessoas, eu estou trabalhando para mim. Então eu estou pegando um insumo, eu estou transformando a quantidade de insumos, eu estou transformando no produto final, eu estou vendendo ele, eu estou agregando valor, estou ganhando dinheiro com isso. Eu conversei sobre isso com um amigo meu ontem pelo WhatsApp, ele também foi aluno do curso de economia, tá? Uma turma anterior a mim. E eu falei assim, bicho, mas você ganha dinheiro porque você é eletricista, né? O cara formou em economia, formou em engenharia civil, mas ele trabalha de quê? Ele é eletricista. Ele tem a empresa dele, aí ele pega, por exemplo, aí uma obra grande aí, instala o sistema solar, na outra é claro que ele vende o projeto que ele faz, né? E aí ele tem toda a equipe dele que vem com a mão de obra. E além dele vender o projeto e vender a mão de obra, ele vende os produtos também, porque ele vai lá na revendedora, compra lá fios, tomadas, lâmpadas a um preço menor e vende para o cliente a preço de loja. E aí ele consegue ganhar dinheiro praticamente todo dia, né? Eu falei, você ganha dinheiro porque você é eletricista, né? Ele falou, profissão de honra. Eu falei, mas é porque todo dia você acorda cedo e você vai trabalhar. Você tem o seu produto para você vender e todo dia você está buscando cliente, está indo atrás de cliente e você está produzindo e vendendo seu produto, tá? O que anima ele, só para citar um exemplo, o que anima ele de trabalhar é isso, é a possibilidade dele saber que ele vai oferir lucro, tá? Então, isso aí quebra o tabu, né? Daquela historinha lá básica de, o cara trabalha nessa profissão aqui porque ele é bonzinho, ele pode até gostar da profissão, ter amor à profissão. Existe possibilidade? Claro que existe, tá? Mas se ele trabalhar só por amor, se não existe a possibilidade dele ter lucro em cima do trabalho dele, gente, os mercados seriam algo assim muito, muito extintos. Muito, 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 muito. Já está ficando escasso, já está ficando difícil você encontrar mão de obra, né? Em diversos segmentos aí eu vejo muito empreendedor reclamando que está fechando as portas porque não encontra gente para trabalhar, para você ter uma ideia, tá? Agora imagina se a pessoa não ganhasse dinheiro. Estão entendendo, gente? Então a ideia, o objetivo da empresa é ter lucro de todo e qualquer negócio, de todo e qualquer trabalhador também. Tá certo, gente? Bem facinho de entender, né? Sim ou não? Sim, tranquilo. Professor, Pergunte. então, tudo aquilo que pega bem transforma em algo simples. Você pode olhar por essa maneira também, tá? Então não é errado, voltando aqui, quando você passa na frente de uma empresa e está escrito lá indústria e comércio de produtos químicos em geral, indústria e comércio de madeiras. Às vezes você vê até indústria, comércio e exportação, tá? Quando você vê escrito fábrica de imóveis ou indústria de imóveis planejados, é claro que, gente, que essa noção de indústria como sendo o conjunto
de todos os mercados, de todas as empresas produzindo o bem comum, ela é muito mais aceita, mas não que seja errado você conceituar aquela pequena unidade fabril como indústria, porque de certa forma, Adriane, ela também está industrializando, né? In significa interno, dentro, ou seja, ela está produzindo dentro dela, dentro da empresa, ela está alocando uma certa quantidade de X de insumos, certo? E de forma que ela consiga obter, a produzir um produto final que ela vai vender. E aí a gente deu o exemplo da serraria, que você disse que tinha na sua cidade, ou tem ainda, não sei, imagino que talvez tenha, mas nem tanto como antes, tenha pouco, né? O que ela está fazendo? Ela está comprando aquela madeira lá do mato, de alguém que extrai, não sei, e ela está pegando aquela madeira lá que ela tora e transformando em caibros, ripas, vigas, tábuas, briquete e por aí vai, tá? Ou seja, ela está pegando um produto, ela está reunindo todo o conjunto de insumos que ela tem, e aí entra energia elétrica, aí entra óleo diesel, aí entra lenha, né? Vai para queimar lá no forno, né? Por exemplo, uma indústria, uma cerâmica, uma indústria de tijolos, né? Vamos pegar aqui uma indústria de tijolo, né? Fábrica de tijolo, olaria, né? No passado falavam olaria, mas é cerâmica, o nome técnico dessa empresa. Então ela vai reunir ali, primeiro insumo, mão de obra, precisa de gente para trabalhar. Segundo, energia elétrica. Terceiro, ela vai precisar de lenha, carvão, serragem, alguma fonte de calor para queimar, para cozinhar, realizar o cozimento do tijolo, tá? Então você vê de cara no mínimo 3 fatores de produção, 4, né? Porque também tem que ter energia elétrica, né? 4 fatores de produção. 5 porque tem o óleo diesel gasto no caminhão para ir buscar o barro lá no rio. Então vamos colocar no mínimo 5 fatores de produção que ela vai precisar reunir, agregar esses 5, ela vai alocar esses 5, vai dar destino a esses 5 fatores de produção de forma que ela venha obter um produto final chamado tijolo. Ela vai vender esse tijolo, tá? Então ela é considerada sendo uma indústria? Ela está industrializando, ela está produzindo. Mas que é muito mais comum a gente utilizar esse nome indústria no conjunto de empresas. Por exemplo, a indústria cerâmica do Brasil, ela vai englobar todas as empresas que produzem derivados de cerâmica no Brasil. Então, quando a gente fala derivados de cerâmica, você pega até mesmo o revestimento de acabamento e não somente o tijolo em questão. Pode colocar piso, pode colocar porcelanato. Mas tem material sintético, professor, que não vem lá do barro, vem de outro. Não importa, tá? A gente está falando aí de indústria de revestimentos cerâmicos aí no Brasil, tá? Então aí você vai pegar uma empresa que ela vai trabalhar com barro, como sendo matéria-prima, ela vai trabalhar provavelmente com algum produto sintético, tá? Ela vai trabalhar porque são todos os fatores de produção que ela reúne para produzir aqueles bens finais que ela vai disponibilizar no mercado, tá? Nas lojas aí do Brasil para as pessoas comprarem. Tá bom, gente? Foi claro? Foi sim. Sim, professor. Claro, cristalino. Cristalino. Tá? Essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizá-la no SIGA, tá? Deixo como atividade o capítulo 2 desse livro aqui, tá? Eu também vou disponibilizar ele, fazer o upload dele lá no SIGA, tá? Então leia esse capítulo 2, tá bom, gente? Se tiverem dúvidas, tá? Podem me procurar, mandem mensagem no WhatsApp aí, mandem e-mail, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Beleza, prof. Muito obrigado, tenham um bom dia. Tenha um bom dia também. Até, tchau, tchau. Tchau, boa semana. Igualmente, ótima semana.